Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a unidade 2, disciplina de História e Geografia, Ciências Interdisciplinares, as paisagens da superfície terrestre. Vamos ver agora algumas paisagens. A primeira fotografia está falando de uma paisagem no Chile, em 2016. A segunda fotografia está tratando de uma paisagem na China, em 2014, na página 44. A terceira fotografia está falando de uma paisagem na África do Sul, em 2015. E a última fotografia, que é a fotografia de número 4, está falando de uma paisagem no deserto do Atacama, no Chile, em 2014. Há algumas perguntas, são 4 perguntas para você responder no seu caderno. Que diferenças você percebe entre as paisagens mostradas nas imagens? Quais são as diferenças entre essas paisagens? Atividade número 2. Liste os elementos formados pela natureza e os elementos construídos pelo ser humano. Então, nessas paisagens há alguns elementos formados pela natureza, os elementos naturais, e os elementos construídos pelo ser humano, os artificiais. Então, você vai fazer 2 listas, uma lista dos elementos da natureza e os elementos, e a segunda lista é dos elementos fabricados pelo ser humano. Pergunta 3. Esses elementos existem no lugar onde você vive? Aí você vai ver aqui em todas as paisagens quais elementos existem no lugar onde você vive. Pergunta 4. Se você fosse escolher um desses lugares para viver, qual seria? Por quê? Agora nós vamos investigar o assunto, fotografia mental. Seria uma atividade para você fazer lá na sala de aula com seu amigo. Ia ser bem legal. Mas como não estamos na sala de aula, você vai ter que adaptar essa atividade. Você vai fazer essa atividade com a mãe, com o pai, com a irmãzinha, né? Então, o que vai acontecer? Você tem que arrumar o material. Pano para cobrir os olhos, folha de papel sulfite, lápis de cor, canetinhas coloridas. Você vai pedir para uma pessoa vendar os seus olhos, levar você em um lugar onde tem, perto da sua casa, onde tem elementos da natureza e elementos construídos pelo ser humano. E você vai até lá com os olhos vendados. Depois, na hora que você chegar no lugar escolhido pela pessoa que está te ajudando, ela tira o pano dos seus olhos e você vai ter alguns minutos para observar a paisagem. Então, ela vai tirar o pano que cobre os seus olhos. Neste momento, você é a máquina fotográfica e a pessoa que está te ajudando é o fotógrafo. Você deve abrir os olhos e registrar mentalmente o que vê. Os céus, as plantas, as construções e outros elementos que desejar. E aí, você vai voltar e vai responder 2 questões no livro. Pergunta 1. Que elementos da paisagem aparecem na sua fotografia mental? E a pergunta 2 fica sem resposta, porque seria algum colega desenhou os mesmos elementos da paisagem que você? Quais? Aí terminamos essa atividade na página 47. E vamos para o capítulo 1, falar da paisagem. Vamos entender um pouquinho sobre o que é paisagem. Quando olhamos através de uma janela, por exemplo, podemos observar diferentes elementos, como moradias, uma praça ou um rio. Tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor faz parte da paisagem.
Uma paisagem apresenta elementos da natureza e elementos construídos pelos seres humanos. Os elementos da paisagem formados pela natureza são chamados elementos naturais. O mar, os rios, as montanhas e as florestas são alguns exemplos de elementos naturais. Os elementos da paisagem construídos pelos seres humanos são chamados elementos culturais. As moradias, os prédios, as ruas, as estradas, as pontes e as plantações são alguns exemplos de elementos culturais. Aí depois que você lê esse texto, você vai fazer a atividade 1 da página 48. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Esse é o banco de palavras para você completar as frases lá embaixo. Está escrito culturais, rio, paisagem, naturais, ponte. Pergunta A. A é tudo o que se vê e se percebe ao nosso redor. Aí você vai escolher uma palavra ali em cima que combine com esta frase, que dê sentido a essa frase. Questão B. O e a são alguns exemplos de elementos da paisagem. Então, bem fácil, você vai escolher ali algumas palavras que completem essa frase. Alternativa C. Os elementos. Quais elementos são formados pela natureza? Questão D. Os elementos. Aí está lá em cima do banco de palavras, são aqueles construídos pelos seres humanos. Isso feito, você vai lá para a página 49. Em algumas paisagens predominam elementos naturais e por isso elas são chamadas de paisagens naturais. Quando os elementos culturais predominam nas paisagens, elas são chamadas de paisagens culturais. Então nós temos paisagens naturais e temos paisagens culturais. E aqui nessa primeira fotografia está escrito o seguinte na legenda: nas paisagens naturais predominam os elementos naturais. Essa fotografia é uma paisagem natural do município de Poconé, no estado do Mato Grosso, em 2017. Essa segunda fotografia está escrito assim: nas paisagens culturais predominam os elementos construídos pelos seres humanos. Paisagem cultural no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, em 2016. Aí tem aqui uma pergunta para responder lá no caderno. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas imagens acima? Quais são as diferenças entre a foto 1 e a foto 2? E também tem a segunda perguntinha: que elementos compõem cada uma das paisagens? E então, neste momento, acabou a aula de História e Geografia, que foi a unidade 2, chamada As Paisagens das Superfícies Terrestres, que foi lá da página 44 à página 49. E você deve ficar atento, porque lá na plataforma DemandaNet, as perguntas elas só podem ser colocadas em sequência. Então, lá no DemandaNet, essas questões mudaram de numeração, mas eu deixei lá uma observação que a página que corresponde ao livro. É só prestar atenção que vai dar certinho para você fazer. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.